Só voltando agora às nossas atividades, eu vou mediar agora a terceira mesa. A fala vai ser a professora Isabel, professora do Departamento de Filosofia da Universidade de São Paulo. E, bom, pesquisadora grande da filosofia do século XVIII, de alemães especialmente. E hoje, deixa eu só ver aqui o título da fala. Manteve o mesmo título da fala. Tem uma tradução publicada pela editora. Sim, é verdade. A tradução do Bulliman. Ah, sim, daqui. O título da fala dela hoje é sobre a ideia de conveniência e o sistema de escritas na crítica do juízo teleológico. Então, obrigado, Isabel. Depois a gente passa a tradução. Obrigada, Foi um prazer poder discutir esse livro também. Tudo nós estudamos, né? Muito. E juntos também ao longo da vida, né? O tema que eu escolhi falar também tem uma relação, sobre o que eu escolhi falar, tem uma relação com o texto que vocês pediram, né? O senhor Joel falou sobre a crítica do juízo. E eu fiquei de comentar os parágrafos 65 ao 68, que são justamente a parte final da analítica que vai jogar ali desse juízo teleológico, né? Então é uma segunda parte desse primeiro capítulo, né? Que a gente chama de teleológico, né? Que é a analítica. E ao longo da analítica, o Kant faz primeiro uma distinção fundamental entre a finalidade subjetiva, que diz respeito ao juízo estético, e a finalidade objetiva, que é aquela da qual ele vai tratar a partir de agora. E dessa primeira distinção derivam distinções internas à finalidade objetiva, que são objeto de investigação desses primeiros capítulos aí que eu mencionei, nos primeiros parágrafos, do 62 até o 68. E aí ele faz uma distinção entre finalidade formal, finalidade material, e depois entre finalidade interna e finalidade externa. Essa noção de conveniência, né, que está no título da minha fala, é um dos modos pelos quais a finalidade externa é pensada por ele. Né? Então, ele distingue ali, no interior da finalidade externa, uma relação de conveniência e uma relação de utilidade. Eu vou falar o que significa isso. Né? Então, é um problema bastante específico que eu escolhi, porque enquanto eu estava fazendo esse texto, né, eu percebi que, de fato, ele é muito problemático. Até o próprio uso dessa noção de conveniência, na verdade, vou comentar o termo, mas não exatamente a tradução, porque eu acho a tradução boa, né, conveniência, o termo é subtrégulis, mas vou falar um pouco sobre o próprio termo e por que eu acho que ele talvez seja um pouco assim problemático, eu não sei, talvez confunda um pouco as coisas, né? Mesmo na própria escolha do Kant. Né? Então, eu pretendo mostrar, em primeiro lugar, como se dá essa passagem de uma finalidade interna para a finalidade externa, nesses parágrafos, sendo a primeira que ela diz respeito ao fim natural, aos organismos. E também comentar o fato de que a gente normalmente entende essa passagem por meio de uma mera analogia, né? Como se você conseguisse, então, partir do modo como você pensa o organismo, por meio de uma analogia, pensar a natureza como um todo. Né? Quer dizer, sair da finalidade interna, assim, entendida, para a finalidade externa, por meio de uma suposta analogia. E por fim eu vou
vou mencionar o capítulo do Lebrun sobre isso, que é o último do Cântico da Metafísica, em que se chama O Direito do Senhor, em que ele aborda brevemente esse problema, justamente essa relação de conveniência, até sem mencionar muito esse termo, mas para os fins aqui desse capítulo, que ele vai falar, na verdade, da relação do homem com a natureza, então tem uma função assim, quase de um preâmbulo, né? Essa análise da noção de conveniência. E acho que esse capítulo mostra bem o modo como ele pensa um comentário, né? Um comentário de um texto, porque ele não se limita a comentar o texto a partir de uma leitura simples, né? Feita do texto com o qual ele está trabalhando, mas ele coloca algo ali, né? Algo que não necessariamente está no texto, mas que talvez ajude a explicar até o problema até melhor do que o próprio autor. Para isso ele recorre a outros textos, recorre a outros autores, aquela coisa que a gente conhece bem, do Lebrun, do Hegel, o Aristóteles, o Bergson, tudo meio ali, assim, né? Uma frase de um, parágrafo do outro e tal, e sai um negócio assim que realmente é diferente. Então, não quis no mau sentido não, mas é singular, próprio melhor. Então eu vou ler, falar aí. O Kant fala primeiramente de uma finalidade externa, ou relativa, né, talvez esse termo seja até melhor, no parágrafo 63, para diferenciá-la da finalidade interna e depois estabelecer essa distinção interna entre conveniência e utilidade que eu mencionei. Então, eu vou ler essa passagem porque é necessário. A tradução Fernando da Vozes, página 262. A experiência só conduz nossa faculdade de julgar ao conceito de uma finalidade objetiva e material, isto é, ao conceito de um fim da natureza, quando temos de julgar uma relação entre a causa e o efeito, que só sentimos capazes de considerar conforme a leis, se colocamos no fundamento da causalidade da causa a ideia do seu efeito como condição de sua possibilidade. Mas isso pode acontecer de duas maneiras. Ou quando consideramos o efeito imediatamente como produto artístico, ou quando consideramos como meio para a arte de outros possíveis seres da natureza, ou seja, ou como fim, ou como meio para o uso conforme a fim de outras causas. A última finalidade se chama utilidade para seres humanos, ou também conveniência para todas as demais criaturas, e é meramente relativa, ao passo que a primeira é uma finalidade interna dos seres naturais. O resumo que ele fala aqui em primeiro lugar, que essa finalidade interna é aquela segundo a qual a gente julga que um objeto é ele mesmo um fim, razão pela qual ele é entendido como um produto da arte, não de uma kunst em sentido amplo. Aqui. E a causalidade que está em jogo é uma causalidade técnica. Por quê? O objeto apenas pode ser pensado como um fim, ele vai dizer, se o fundamento da sua existência for um conceito ou uma ideia do mesmo. Tá? Então, assim que ele define a finalidade interna por meio dessa semelhança com a técnica. A finalidade externa, por sua vez, não considera os objetos como fins neles mesmos, né, mas como meios para outros seres ou como fins meramente relativos em relação a outras coisas. Ou seja, o fim da coisa não está nela mesma. O que vale ressaltar em relação ao primeiro caso, a finalidade interna, é que, diferentemente do que pode parecer à primeira vista, essa articulação entre o organismo que ele propõe já e a ideia de uma finalidade interna assim definida, desassociada à produtividade técnica ou artística, não ocorre de maneira tão imediata. Aqui o Kant nos diz que a finalidade interna é aquela que distingue a obra do artista, que separa a causalidade da obra. Né?
E o que a gente vê na sequência, nos parágrafos 64 e 65, é que o fim natural é justamente aquele ser que é causa e efeito de si mesmo, e no qual, portanto, os termos se confundem. Isso significa, portanto, que a relação entre o todo e as partes no organismo é também a de uma causalidade recíproca. As partes produzem o todo ao mesmo tempo que uma suposta ideia do todo produz essa disposição das partes, o que difere da causalidade técnica, porque ali é a ideia do todo que organiza essa disposição das partes, né? Que determina. Essa famosa, né, redução do organismo a um produto da técnica ou da arte, quer dizer, o fato de que a razão não poderá, a rigor, pensá-lo de outra maneira, né, senão como um produto de uma variabilidade técnica, mesmo sabendo que essa analogia falha, ele diz, essa analogia diz muito pouco do organismo e tudo mais, né, da natureza, da sua produtividade orgânica, ela já está dada, né, nesses primeiros parágrafos da analítica, eu diria que até o 66, mais ou menos. De todo modo, o que importa aqui é que a finalidade interna da natureza se refere a um objeto natural que é, ele mesmo, um fim direto dessa causalidade em jogo, e não um meio para fim de outros seres. Isso significa que o organismo ele se impõe para nós como tal, quer dizer, ele é um produto da própria natureza que nos obriga a julgar teleologicamente, quer dizer, que nos obriga a recorrer ao princípio das causas finais. Porque de outro modo a gente não pode pensá-lo. Quer dizer, é um fenômeno que não pode ser julgado por nós de outra forma. Por mais que a nossa capacidade de julgá-lo seja sempre limitada e imprecisa, né? A finalidade externa, por sua vez, é um juízo muito mais complicado, que a gente vai dizer. Porque nada na observação da própria natureza nos obriga a afirmar que um ser natural é um meio para os fins de um outro. Um pouco mais à frente, no parágrafo 82, Kant exemplifica isso. Ele diz: eu posso muito bem conceber um sistema dos fins segundo o qual o ser humano é o fim último da criação. Mas eu posso contar essa história. Afirmando, por exemplo, ele dá alguns exemplos, né? Uma das possíveis construções desse sistema seria dizer que os rios favorecem a formação de uma floresta de pinheiros, que essa floresta de pinheiros alimenta certos animais herbívoros, que por sua vez alimentam certos animais de rapina, que por sua vez são úteis para os seres humanos, em suas funções, no trabalho, seja o que for. Do mesmo modo, eu também posso conceber um sistema em que o ser humano não é um fim, mas ele é somente um meio no interior dessa série. E aí ele diz, eu posso dizer o seguinte, que os animais herbívoros então existem para moderar o crescimento do reino vegetal, que os animais de rapina existem para pôr limite à voracidade destes e que o ser humano existe para caçá-los e assim, nas palavras do Kant, produzir um equilíbrio entre as forças produtivas e destrutivas da natureza. Como se isso fosse um fim da própria natureza. Aqui, então, ambas as narrativas parecem igualmente legítimas. Né? E eu posso, arbitrariamente, partindo da experiência, né, se quiser, tomar tanto um caminho quanto o outro. Isso revela também que, enquanto o ser vivo nos conduz, né, obrigatoriamente ao juízo teleológico, a observação da natureza como um todo, tomada assim, uma totalidade, né, empiricamente dada, não. Quer dizer, não nos conduz obrigatoriamente a esse, enquanto objeto, ela não nos conduz obrigatoriamente a esse juízo. Sendo assim, então, o que nos leva a afirmar a finalidade externa entre os seres? Ou que leva o Kant a dizer que ela deve ser afirmada? Não apenas que a gente pode legitimamente pensá-la assim, mas que a gente deve pensá-la como um sistema de fins.
como a gente sabe, né, entender o ser humano como fim último da criação. No parágrafo 67, então, ele ainda, né, reitera essa ideia de que nada na observação das relações entre os seres por si só nos conduz à afirmação dessa finalidade. Mas um pouco mais adiante, nesse mesmo parágrafo, ele diz que o próprio conceito de fim natural nos leva a ela. Na verdade, nos leva necessariamente a essa ideia de uma finalidade externa. Então, a finalidade interna nos levaria necessariamente a uma finalidade externa. Eu vou ler essas passagens. Então, 274, a tradução. Se vocês quiserem a versão da academia, então, depois eu passo. Tem do lado. 379. Sim. Ele diz assim: é somente a matéria, portanto, na medida em que é organizada, que traz necessariamente consigo o conceito de si própria como fim da natureza, visto que essa sua forma específica é ao mesmo tempo um produto da natureza. Mas esse conceito conduz, então, necessariamente a ideia da natureza inteira como um sistema segundo a regra dos fins. Ideia a qual, por seu turno, tem de estar subordinado todo o mecanismo da natureza segundo os princípios da razão, ao menos para assim investigar os fenômenos da natureza. E aí, um pouco mais à frente, só para terminar o que ele fala nesse parágrafo, na 381, academia, só o que queremos dizer nesse parágrafo é que, uma vez que tenhamos descoberto na natureza uma faculdade de criar produtos que só podem ser por nós pensados segundo o conceito das causas finais, podemos ir mais longe e julgar que mesmo esses produtos, com sua relação, ainda que conforme afins, que não exigem procurar um outro princípio da sua possibilidade para além do mecanismo nas causas cegamente eficientes, pertencem, todavia, ao sistema de fins. Pois já a primeira ideia, no que diz respeito ao seu fundamento, nos conduz para além do mundo sensível, na medida em que a unidade do princípio suprassensível tem de ser considerado válido. Do mesmo modo, não somente para certas espécies de seres naturais, mas para o todo da natureza enquanto sistema. Então, com base no que ele diz aqui, e também nesse primeiro momento, a gente tende a pensar, eu pelo menos acho isso, né, que se trata de uma analogia, né? Quer dizer, você uma vez que você foi, e também por conta disso, uma vez que você foi já autorizado a reinserir o princípio teleológico na consideração da natureza, porque um fenômeno te obriga a isso, esse fenômeno singular que é o organismo, então nada nos impediria de estendê-lo para a natureza como um todo. E pensar uma analogia, talvez, na relação entre todo e as partes, né, de cada um desses diferentes objetos. Né? Então, nesse sentido, mas a questão é, qual seria, então, o significado dessa analogia, o alcance dessa analogia, e como ela deve ser operada, né? Porque, como que eu estou entendendo o organismo aqui em primeiro lugar? Como fim natural, naquele sentido problemático, não ser que é causa e efeito de si mesmo, ou como um produto da técnica reduzido ao conceito de uma finalidade técnica, quer dizer, uma causalidade técnica, que são modelos de causalidade distintos. No fim das contas, se o organismo será, né, reduzido a uma obra da arte, então a natureza como um todo também deverá ser pensada como uma grande obra da criação divina, ou de um artista supremo, e aí a gente também conserva essa analogia de forma mais precisa. Mas o que parece estranho é que o Kant não costuma realizar esse tipo de passagem assim, tão né, quase simplista. Então, uma vez que eu fui autorizado a fazer isso, eu posso fazer isso. Agora, tudo bem. Ainda mais no que diz respeito ao uso de analogias, que ele é tão crítico, tão cauteloso, né, com relação ao modo como as analogias devem ser usadas nos argumentos.
Então, como que é possível, depois de dizer que nada na natureza nos leva a afirmar a finalidade externa, e ressaltar enfaticamente que esse juízo é muito mais problemático do que o de uma finalidade interna, como que ele, então, por que ele admite assim, né, dizendo, agora que a gente passou para o suprassensível, então está tudo bem. Mas tem mais detalhes, né, como sempre, na questão. Em primeiro lugar, se a gente retorna à passagem do parágrafo 63, ele faz, lembrando, né, aquela distinção entre duas maneiras distintas de pensar essa finalidade externa, portanto ela não é homogênea. Você tem, primeiro, uma relação de utilidade, que é o que ele atribui ao modo como os seres humanos especificamente se relacionam com o seu entorno, com os meios, né, que são coisas que serão meios para ele, ou uma relação de conveniência, que a utilidade é a Nutzbarkeit e a conveniência é a Zuträglichkeit. E ele diz que essa conveniência envolveria todas as demais criaturas. Aqui ele não está fazendo distinção se trata de um ser vivo ou não, né? Porque são todas as demais criaturas. Oi? As relações finais. Vai ser só um pouquinho. Eu falei, eu vou falar pouco, muito mentira. Não, vai dar tudo certo. No segundo caso, então, esse termo alemão da Zuträglichkeit, traduzido por conveniência, aqui, eu acho que em outras traduções, eu vi na francesa está convenance, no inglês está um termo que é advantageousness, que seria uma vantagem, daquela tradução do Gaia, esquisito, mas assim, seja como for, o termo significa algo como um efeito benéfico, algo que acontece, vindo do Sutragen, né, que é algo que ocorre, acontece para o bem de uma outra coisa, que envolve, a meu ver, um sentido meio passivo da coisa, né? Quer dizer, alguém se beneficia de algo que quase que acidentalmente ocorreu, quer dizer, é difícil você associar a finalidade a isso, mas enfim. O que me parece aqui é que o Kant quer encontrar um termo que fale de uma finalidade não intencional, né? Porque também essa é a questão que está em jogo também nessa analítica, essa relação entre intenção e finalidade, que você tem que aproximar quando se trata da utilidade, quer dizer, quando se trata de pensar um ser, né, que age finalisticamente nesse sentido técnico, que usa instrumentos para transformá-los numa obra, e uma finalidade que não é intencional. Então, eu acho que a escolha do termo aqui, o sentido que ele dá é um pouco esse. Quer dizer, tem uma finalidade em jogo que não é do mesmo tipo daquela que pertence à causalidade humana. Quer dizer, como se pudesse dizer que utilizar algo significa também atribuir um fim à coisa, ativamente. Então, também é esse o motivo pelo qual depois a gente define a cultura, nos parágrafos 83 e 84, a cultura humana como sendo, ele diz, a adequação e a habilidade para todos os fins em vista dos quais ele, o ser humano, possa usar a natureza, interna e externamente. Então, a própria definição de cultura tem esse caráter técnico envolvido que remonta a esses parágrafos iniciais aí da analítica. Quer dizer, ser capaz de aperfeiçoamento, né, de cultura, de trabalho, etc., é uma criatura que tem em si essa característica técnica, essa exposição técnica. E isso o distingue dos outros animais. Talvez seja o primeiro momento, o primeiro passo dessa distinção entre o homem e o animal, talvez. O último seria esse, né, que você mencionou, Fernando,
a moral, é claro, mas talvez isso já distinga os seres humanos das outras criaturas. E aí também, em relação à cultura, ele diz isso, né, que a cultura é o fim para nós enquanto seres históricos, né, temporais e pertencentes à natureza, e ela deve sempre ter em vista aquele fim derradeiro, que é uma coisa que estaria além da história, mas é sensível, não é sensível. Mas voltando à análise do problema da conveniência, que me importa aqui. Ele afirma, como nós vimos, que ela se refere à finalidade externa que envolve todas as criaturas, exceto os seres humanos. Nesse sentido, não parece haver, no que diz respeito a essa relação, afinal, uma distinção entre fins naturais e seres inanimados. Seres vivos e seres inanimados. Portanto, né, dessa maneira, as montanhas podem ser convenientes para a formação dos rios, tanto quanto os vegetais podem ser convenientes para alimentar os animais herbívoros. Né? Dá na mesma. Apesar disso, Kant vai dizer o seguinte, na página 264, no parágrafo 63 ainda. Na Academia 368, 369. Vê-se facilmente aqui que a finalidade externa, a conveniência de uma coisa para outra, só poderia ser considerada um fim externo da natureza sob a condição de que a existência da coisa para a qual a outra coisa, direta ou indiretamente conveniente, fosse um fim da natureza em si mesmo. Como isso, no entanto, não pode jamais ser estabelecido pela mera observação da natureza, segue-se que a finalidade relativa, mesmo dando sinais hipotéticos de fins da natureza, não autoriza um juízo teleológico absoluto. A gente passa batido por essa passagem, eu acho. Eu passo por ela. Só mais uma citação, agora no 82 ele diz: agora, coisas que não têm finalidade interna ou cuja possibilidade não a pressupõe, como por exemplo a terra, o ar, a água, etc., podem não obstante ser muito conforme a fins externamente, isto é, na relação com outros seres. Mas estes têm de ser sempre seres organizados, isto é, fins da natureza, pois do contrário, aquelas não poderiam também ser julgadas como meios. Assim, a água, o ar e a terra não podem ser considerados meio para a formação de montanhas, já que essas não contêm em si nada que exija um fundamento de sua possibilidade de serem fins, em relação ao qual, portanto, sua causa jamais poderá ser representada sob o predicado de um meio que servisse a esse fim. Quer dizer, não é possível um juízo teleológico absoluto, universal, que envolva obrigatoriamente todos os seres. E talvez, se jamais tivesse existido para nós o ser vivo, para a nossa razão, o princípio do mecanicismo seria suficiente para explicar a natureza, e a razão não teria em lugar motivo algum para falar nem de uma finalidade interna, quanto mais de uma finalidade externa relativa entre os seres. Portanto, ao contrário, me parecia, essa conveniência não convém a todos os outros seres que não sejam humanos, mas somente aos outros seres vivos, por serem eles fins em si mesmos, ou seja, só faz sentido falar de finalidade externa se algum ser vivo, um fim natural, se beneficia de algo como um meio. Agora, a questão difícil, né, que se coloca é por que motivo, então, ele fala isso, quer dizer, por que motivo essa relação de conveniência tem que estar restrita ao momento em que há a presença de um ser vivo, né? Quer dizer, um ser que seja ele mesmo fim. Ou seja, não é simplesmente o fato de que o juízo teleológico está autorizado pela simples existência de seres vivos que eu posso então simplesmente estendê-lo para o todo da natureza. Se fosse assim, não faria diferença alguma se os seres envolvidos são orgânicos ou não, e tampouco faria sentido essa distinção entre conveniência e utilidade. Não precisaria distinguir os tipos de finalidade, tudo seria uma relação, talvez, de conveniência. A partir disso, a gente pode inferir que nessa relação de conveniência, dessa que surpreende de Kant, aquele que se beneficia, embora não atue intencionalmente, no sentido de ação técnica mesmo,
talvez não seja um elemento inteiramente passivo nessa relação com o meio. Então, o organismo possui uma presença, ao que parece, né, singular na natureza. Quer dizer, ele mexe nela, né? Ele causa algo nela. E assim, entre a ausência de atividade própria das relações mecânicas, o ar, a montanha, os rios, etc., e essa intencionalidade técnica característica da ação humana, parece haver uma singular concepção da finalidade relativa entre os seres naturais que se dissocia da intenção. Uma finalidade que não diz respeito ao organismo encerrado nele mesmo, mas à sua relação com os outros seres, fora dele. Então, isso posto, assim, como que a gente deve pensar essa inserção do ser vivo na natureza, ou seja, a sua relação com o meio que o cerca, que seria o meio ambiente. Kant não fala em meio ambiente em nenhum momento. A meu ver, o Kant não vai além disso. Quer dizer, você não consegue solucionar muito essa questão a partir do que está no próprio texto, né? Para compreender o que significa isso. Então, eu vou trazer a interpretação do Lebrun, que eu acho que vai ser rápido. Só uma parte. Que está nesse capítulo último do Kant, o Fim da Metafísica, o Direito do Senhor. E ele tenta mostrar como que essa suposta analogia da finalidade interna para a finalidade externa funciona, e mostrar também que se trata aqui de uma relação de finalidade não intencional, assim como o Kant tenta definir o fim natural da mesma forma, como, né, sendo o fim da própria natureza, portanto não intencional. Em primeiro lugar, o Lebrun diz que a finalidade externa entre os seres implica também o reconhecimento de que a técnica humana baseada na utilidade não é o único modelo possível para que se possa conceber uma finalidade na natureza. Esse é o primeiro pressuposto que a gente tem de partir lá no início da crítica do juízo teleológico. E, portanto, ele diz, não se pode comparar a sobrevivência do organismo a um aproveitamento engenhoso das condições. Quer dizer, uma coisa é uma finalidade envolvida na sobrevivência do ser vivo no seu meio, e a outra, um aproveitamento engenhoso das condições ao seu redor. A relação de utilidade. A relação que o organismo estabelece com o meio ambiente não é a mesma que o ser racional estabelece com esse meio. Lebrun prossegue, eu cito, se queremos dar conta do fato de que o meio ambiente é, para o organismo, elemento e não utensílio, é preciso distinguir entre o exercício de uma função e a fabricação de uma obra. Uma coisa é o exercício de uma função, outra coisa é fabricar uma obra. O ser vivo, portanto, enquanto fim natural, não é distinto do seu meio, tal como o ser humano é distinto dos seus utensílios. O ser vivo não dispõe de elementos que ele usa para construir algo diferente do que estava ali, mas ele suprime os outros seres para os fins da sua própria existência, para os fins da sua existência orgânica. Ou melhor, o Lebrun vai dizer, eles os assimilam. Então, essa finalidade externa própria do organismo é entendida pelo Lebrun como uma relação de assimilação orgânica. Algo que, obviamente, não está no Kant, nesses termos de informação. Que se distingue da relação de utilidade também pelo fato de não haver aí uma distância entre o fim e o meio, pois tudo se subordina ao fim. Quer dizer, é uma relação de supressão, né? O fim suprime, não é uma relação de reciprocidade também. É assim que o autor entende o paralelo entre o fim natural e os fins da natureza. Portanto, é assim que ele compreende essa estranha relação da conveniência no interior da finalidade externa do fim do Kant. Eu só vou citar a passagem e aí eu termino. Páginas 64 e 6. Mas pode-se continuar a falar aqui de finalidade externa? Sim, se entende por isso que há hierarquia entre os seres e que uns estão a serviço dos outros. Não se quer dizer que doravante o vivo preencheria uma função demiúrgica, pois a descoberta do modo de ser original da vida anuncia a substituição da finalidade externa técnica por uma finalidade externa de um novo gênero. O ser vivo não é um técnico, ou antes é um técnico que aboliu a separação entre ele mesmo e a matéria trabalhada. A vida é uma ação tal sobre o meio ambiente que o meio ambiente torna-se vivo. Ordenar
ordenar a finalidade externa aos interesses da vida não é então representar o ser vivo como um novo artesão supremo, mas como um ser capaz de apropriar-se totalmente da natureza e em cujo nível termina-se a separação estanque, que até então parecia ser evidente, entre o indivíduo e o seu meio. Quer dizer, essa ideia, né, de que a conveniência, na verdade, é uma relação de assimilação orgânica, é algo que o Lebrun traz em diálogo com outros autores, como eu mencionei, o Bergson e o Hegel, principalmente. Mas ela nos permite compreender por que motivo o Kant afirma naquelas passagens que eu só posso falar de uma finalidade relativa se houver um ser vivo em jogo. E ela também nos permite compreender que a diferença, o que diferencia a presença e o comportamento do organismo no interior da natureza, quer dizer, o modo como ele se relaciona com o seu meio e o modo como o ser humano se insere na natureza e com ela se relaciona ao belo usufruto. Enquanto o organismo se beneficia do meio ambiente para realizar uma função que lhe é própria e transforma tudo em algo vivo, né? Quase que vivifica a totalidade da natureza, o ser humano transforma a natureza em algo que não estava lá. Quer dizer, a produção aqui não é mera reprodução, diz o Lebrun. A produção técnica não é uma mera reprodução. E por isso, ele vai dizer que o ser humano é um perturbador da natureza e não um mero beneficiário dela. E é isso. Obrigado, Isabel. Não sei se a gente faz as perguntas. Quanto tempo eu falei? Só para 5 minutos. Não, eu falei que eu ia avisar quando tivesse faltando 10 para os 30. Não falei que 30. Você falou 10, eu já achei que estava acabando. Então, não sei se a gente faz as perguntas agora ou... O Nick tinha pedido para fazer as falas, mas já está quase no seu horário. Está Né? quase no horário, né? Então, a gente pode fazer como elas preferem. Vocês querem fazer as perguntas agora? Pode fazer isso. Você tem pergunta? Eu vou fazer a pergunta. Você tem? Você vai ser isso? Você. Falta uma figura aí nessa organização da finalidade externa da natureza. A pergunta é: por que eu sou levado a pensar nessa cadeia de fins ou nessa ideia sistemática? E justamente quando ele fala da conveniência, ele separa a conveniência da utilidade, né, se digamos, em utilidade e a conveniência para todas as outras criaturas. Ele fala da liberdade dos seres humanos, que é o que em psicologia que me obriga a fazer essa ordenação sistemática e colocar os seres humanos como finito. No fim das contas, sim. No fim das contas, sim. Então, nada me exige pensar esse sistema da natureza a não ser a autoatividade do ser humano. Então, isso é um texto que aparece desde muito cedo no Kant. Eu estou pensando aqui no começo das lições sobre direito natural, né? Que é esse mesmo argumento, né? Que nada na natureza me obriga a pensar uma finalidade, a não ser, no sentido de finalidade externa, a não ser os seres humanos, porque eles são livres, por causa da liberdade humana. Então, a minha pergunta é como é que o quadro se fecha sem essa tematização da liberdade, como você pode discutir a conveniência e a utilidade, sem ter esse último elemento aí, que é a liberdade humana. E a minha curiosidade é como você vai para a parte, enfim, pelas nossas conversas, você estava indo para a parte política. Eu? Você vai nos textos políticos, Sou Pablo Livre, como é que isso vai acontecer? Como é que isso vai acontecer? Não, são duas perguntas. Não, são duas perguntas diferentes. A questão ao trabalho mesmo é se para pensar dessa noção de conveniência, de distinção entre utilidade e conveniência e essa exigência de um sistema da natureza que está com fins, não precisaria necessariamente
pensar na liberdade humana como exigindo o pensamento acadêmico. Sim. Eu acho que a gente sabe como o livro termina, né? Então, enfim, Não, pensando na passagem do 63, mas é que esse problema da liberdade não aparece aqui. Nesse momento da evolução do argumento, isso está pressuposto, sim, mas não é uma coisa que aparece aqui nessa análise do entendimento. Então, esse problema da liberdade não. Ele está tratando o homem como um ser técnico. Se recusa isso até porque tem essa relação com o modo como eu defini a cultura posteriormente. Né? Agora, sim, acho que a ideia de liberdade, filosofia moral, cultura, organiza o sistema kantiano como um todo e, portanto, também o sistema da natureza como um sistema de fins. Você não tem como fugir disso. Né? Fico pensando aqui, porque essa série dos fins, que vai do fim natural, do fim relativo, do fim último, do fim derradeiro, né? Quer dizer, uma série que ele traça no próprio percurso do texto, até o final. Ela começa com o ser vivo. Então, a gente vai ser obrigado a pensar a natureza sistematicamente no seu todo, envolvendo, inclusive, seres que têm por si relações meramente mecânicas? Acho que sim. Mas, aí é um outro problema ainda também, porque o que ele está dizendo aqui é que você não está autorizado a afirmar uma finalidade absoluta, ele diz por todas as letras. E aí como é que você resolve isso? Como é que você relaciona isso com o fato de que a natureza tem que ser pensada totalmente como um sistema de fins? Não sei dizer. Realmente não sei, porque ele está tentando sempre, né, quando a gente observa uma coisa assim, ele é muito cauteloso nessas observações que ele faz. Eu acho que ele precisa afirmar a natureza como um sistema de fins, ele sabe disso desde o começo, mas ele percebe que ele está diante de objetos que são diferentes. Então você não pode simplesmente passar do organismo para o corpo. Isso tem pequenos degraus e pequenos obstáculos e problemas que foi só o que eu quis mostrar, entendeu? Aqui o problema é esse, quando você lê passagens que são um pouco contraditórias, no fim das contas. Sim, eu posso falar que as montanhas, no 63 ele fala, montanha, sério, os rios surgem a partir das montanhas, então, mas espera aí, eu não posso dizer que é uma relação, que é um benefício, porque não tem ser vivo em jogo, mas ele diz. Né? Então, claro, a ideia de que toda a natureza está organizada sistematicamente, ela está presente. Eu acho que às vezes a gente, como leitor, passa muito rápido de uma coisa para outra sem entender que no fundo isso é muito problemático no detalhe isso é muito problemático e talvez não tão inteiramente bem envolvido. Agora sim, a ideia de liberdade ela está como pressuposto e depois vai chegar lá. Eu tenho uma observação, não é da liberdade, mas eu tenho sobre o mesmo ponto. Não é nada original que eu vou falar, uma colinha do Lebrão. Que é assim, se você pegar no movimento do texto, por que ele tem que... Porque acontece o seguinte, né? Os 60, os 61 e os 62, eles discutem finalidade interna. Aí ele quebra no 63 com a crítica da finalidade externa. Né? E aí, para retomar a interna a partir do 64, e aí depois não só volta com a externa, como no apêndice à crítica do juízo teleológico, a finalidade externa, a teleologia ela tem precedência no interesse da razão sobre o determinismo. Certo? Porque do ponto de vista da razão prática e da liberdade, as leis da física não é nada. Certo? Elas não têm nenhum peso. Elas estão lá, mas elas não têm peso. O que eu me lembro? Me lembro
perfeitamente por Lebrun comentar. Tem uma coisa que é importante no 63, que é assim, para você, porque até o 63 a finalidade interna ela é considerada altamente problemática. No 63 não se trata. Mas o que você está fazendo? Você tem que esvaziar essa ideia da finalidade externa. Porque você vai mostrar o que já no 63? Que uma coisa existe para outra quando alguém põe essa relação. Esse bicho aí, humano, livre ou não, mas ele tem os imperativos técnicos e ele fala, ó, tem madeira para eu fazer casa, tem rena para eu me alimentar, para me vestir, toda essa coisa aí. Mas essa relação de fins, ela não é uma relação teleológica, certo? Porque ela não, você está dizendo, é conveniência, é utilidade, etc e tal. Isso existe para mim em vista disso, né? Esse senhor, esse filósofo vai ter que pôr o homem no centro, o homem vai ter que se pôr no centro para você dizer, então tá bom, então agora eu consigo voltar a natureza inteira para mim. Aí eu estou no centro e a minha razão então vai rearticular a experiência. Perfeito. Mas e a finalidade interna, como é que fica isso? Ora, justamente fica no seguinte, o que você não pode mais fazer? Tomar a interna como modelo da externa. Ao contrário, porque no fundo, se o organismo ele espelha a razão, é porque você vai lá e faz tudo, e você é o senhor da criação, o homem, que inclusive você olha para o organismo e fala, bom, tem a articulação final que nem a minha razão, o meu sistema, com a minha razão. É a razão que está fazendo tudo. Mas isso é totalmente diferente de você pegar o organismo e ver ali justamente o quê? O vestígio de uma intencionalidade. Mas aquela coisa, não, intencionalidade sim, claro. Porque ele apaga a intencionalidade do organismo, não tem mais. Mas depois volta, né? Tudo bem, aí volta porque você vai lá e diz, tem que porque ter. Eu coloco. Mas aí você está reconhecendo que já é o final da crítica do juízo, quem está falando já é a razão prática, então ela já muda, ela muda o mundo, né? Já é uma razão prática mais confiante, que é da segunda crítica, onde você tem um esquema abstrato. Você vai lá e diz, não, olha, não funciona assim, porque eu quero. Chega no final e aí, Deus, a alma, tudo que eu preciso, ó, tá aqui, pessoal. Né? Mas é verdade. Mas isso é totalmente diferente de você ficar preso num esquema físico-teológico, que é o da organização vivente, que vai reaparecer depois. Né? Por isso que você falou, Aristóteles e o Bergson. Nos dois tem, né? Cada um de um jeito. Por isso que ele está pegando o Aristóteles e o Bergson, o Lebrun, né? Porque aí o Kant não é isso, é uma outra coisa, mas dito isso, essa solução é uma solução sistemática. No texto, quando você falou isso, eu me lembrei exatamente de quando eu comecei a ler essa crítica do juízo teleológico. Por que ele faz? Não é? O jeito que ele despacha a coisa é meio grosseiro, né? Como você falou, um cara tão ansioso da... É meio assim, é isso que choca um pouco na leitura. Como eu fiz isso, então eu posso fazer aquilo. Parece que ele passa meio despretensiosamente de uma coisa para outra. Mas só, meu amigo, não é isso, né? Então, o problema continua no texto. Eu não estou dizendo que eu estou dando uma solução. O problema no texto continua. Ele continua, ele volta no 82, aí com essa cara, né? Ele diz explicitamente, não, você não pode falar de finalidade se não tem um organismo em jogo. Não pode. Se não tudo é mecanismo, você não tem um problema, no fundo. Né? Você não tem problema. Se tudo fosse mecanismo, estava resolvido na crítica da razão pura. Assim como quando ele vai lá e diz que a teleologia não só é compatível com a determinação, como ela é superior e tem a primazia em relação à determinação, só, por que você está falando isso? Sem falar isso, você já entende que é o interesse da razão prática que está sendo satisfeito. Por que você tem que dar a cartada de que o sistema das causas finais é um sistema por excelência da natureza? Assim, aqui
também ainda, né, no outro, no 68, quando ele traça esses limites entre a física e a teleologia de um lado, e a teleologia e a teologia do outro. Então você precisa traçar duas linhas. E ainda assim inserir a teleologia no campo teórico, porque é ali que ela fica, né? Você não dá o salto metafísico, mas você dá mais ou menos, né? Embora ele diga que uma vez que você saiu do campo da experiência possível, você pode então expandir essa analogia de outra forma. Sim, mas acho que o que acontece até chegar, eu acho que é também importante não perder de vista o percurso, porque até chegar na asa prática, lá no fim, o interesse prático que organiza todo mundo aqui, ele vai traçando esses limites o tempo inteiro, né? Ele vai traçando distinções entre as coisas. Ele fala assim, será que você não pode pensar na finalidade sem princípio? Ele te dá uma ideia, absurda, mas te dá uma ideia, você não consegue. Talvez você não consiga pensar na finalidade sem princípio. Mas aí ele fala, não, consegue, mas no fim das contas você precisa da intenção. Né? Em última análise, você precisa da intenção do justificador. Tem que ser uma criação. Só que ele já ensinou você a pensar. Mas ele te deu uma ideia. Esse é o problema. Né? Ela fica. Uma última pergunta. Não, era só insistir um pouco a pergunta da Monique, que acho que volta na questão toda, né, se, né, você mesma disse ao responder a Monique, que bom, não, tudo bem, a gente sabe como termina, não, parece que está pressuposto, né, se no final das contas eu não tenho necessariamente de já pressupor mesmo, nesse nível ainda da teleologia física, já a passagem para a teleologia moral. Mesmo esse salto suprasensível, ele não explica muito bem, mas diz, bom, como eu sou obrigado por causa do organismo a já ir no suprasensível, eu estou autorizado, mais ou menos, né? Ele não explica o que é muito estranho, mas talvez seja justamente porque, no final, você tem de pensar nesses termos por conta da finalidade, né, do ser humano como porque capaz de se autodeterminar, né, segundo uma causalidade que está fora da natureza, ele é o fim da criação. Tá? Ou seja, acho que eu entendi que você está querendo restringir a interpretação a esse parágrafo sem, né, remeter necessariamente aos 83 e 84. Mas será que dá? Eu acho que senão a gente joga quase tudo fora. Se você não faz isso, você joga fora. Você precisa ficar separado da intenção da finalidade, se não faz coisas. Entendeu? A coisa vai ser reduzida. Não tem muito porquê. Não tem porquê se restringir a teleologia ao campo teórico e fazer uma linha muito precisa entre a teleologia e a teologia, quando ele quer fazer, se esforça para fazer. Dizer que você pode muito bem pensar um Deus que é um artífice, mas que não é ainda Deus. Não dá esse nome aqui, por uma razão. Está pensando Deus como criador também técnico no primeiro momento. É um entendimento supremo, não é uma moral que tá atuando aqui nesse primeiro momento, né? Que a gente está falando da criação da criação da natureza. Então, ele toma muito cuidado nos passos da argumentação para até chegar ao momento em que você fecha o sistema. Mas é isso, né? Tem o lado analítico do Kant que separa, desmembra as coisas, né? Traça as linhas, os limites, e tem um lado sintético que fecha o sistema. Eu acho que as duas coisas vão andando meio juntas e nenhuma delas deve ser descartada. Né? Eu acho que... Bom, obrigado, pessoal. Tchau. Vamos passar agora então a palavra para a professora Luciana. Ela é professora pesquisadora na Universidade de Lisboa, certo? Pesquisadora da filosofia kantiana. Vou passar diretamente para você. Obrigada. Eu te aviso que for passar. Certo, eu fico muito grata com todos vocês por estarem aqui.
con Fernando, Rómulo y Pedro por organizar esa palestra y también con el proyecto Gisla que financió mi primer estágio aquí en São Paulo y que fue possível participar. O texto faz parte de uma pesquisa prévia que eu fiz sobre o conceito de gênio e é um resultado de uma pesquisa sobre o tema. Se titula Duas inflexões na evolução do pensamento de Kant sobre o gênio. Nesta contribuição, examino a evolução do pensamento de Kant sobre a criação artística. O ponto de partida da investigação é uma aparente contradição. Embora Shakespeare fosse ampliamente debatido no século XVIII como símbolo da criação genial, ponto de referência obrigatório nas polêmicas estéticas da época, seu nome está ausente na crítica do juízo, obra na qual Kant desenvolveu sua doutrina definitiva sobre o gênio artístico. Um objetivo desta contribuição é explicar essa omissão por meio de uma leitura evolutiva e histórica da doutrina kantiana do gênio, rastreando as transformações conceituais ocorridas ao longo de aproximadamente 2 décadas. Para dar conta desse objetivo, identifico 2 alterações significativas no pensamento do filósofo entre 1770 e 1790. A primeira ocorreu em meados do chamado desenho silencioso e consistiu na especificação do conceito de gênio como atributo exclusivo da criação artística. Antes dessa mudança, Kant aplicava o conceito de forma mais abrangente, estendendo-o a domínios como a filosofia e, em certa medida, as ciências. A segunda alteração, ocorrida na década seguinte e consolidada na crítica do juízo, reintroduziu elementos que haviam sido parcialmente negligenciados nas formulações anteriores, como o treinamento técnico e a cultura do gênio, sua capacidade de dominar a dimensão mecânica e escolar da arte. É justamente essa segunda transformação que fornece a chave para compreender por que Shakespeare desaparece da obra publicada em 1790. Para sustentar essa tese, percorro 3 etapas principais. A primeira consiste no exame da doutrina primitiva do gênio nos escritos pré-críticos, com base nas notas de aula disponíveis dos cursos de lógica, antropologia e enciclopédia filosófica. A segunda etapa analisa a influência de Alexander Gerard sobre o pensamento kantiano, especialmente a crítica ao Essayum Genius e suas consequências para a redefinição do conceito. A terceira e última etapa estuda as referências de Shakespeare no corpus kantiano e as relaciona com as modificações introduzidas na crítica do juízo, propondo uma explicação tanto externa quanto interna e sistemática para a ausência do dramaturgo nessa obra. O período pré-crítico, o gênio como talento original em geral. Nos escritos pré-críticos, especialmente nas notas da lógica Blomberg e da lógica Philippi, do início do século, da década silenciosa, do desenho silencioso, bem como nas lições sobre antropologia, Collins, Farrow, Friedlander, e nos cursos de enciclopédia filosófica, Kant utilizava o conceito de gênio de maneira notavelmente abrangente. Nesse período, o gênio era definido essencialmente como um espírito original Geist, em oposição ao conceito ao espírito de imitação. Ser um gênio significava possuir a capacidade de produzir conhecimento ou criar artefactos sem depender de regras previamente estabelecidas nem de instrução formal. Era uma forma radicalmente original de se relacionar com o saber e com a produção. Kant estabelecia nesse período uma distinção fundamental entre ciências de imitação e ciências de gênio. A matemática era o exemplo paradigmático das primeiras. Pode ser ensinada por meio de regras precisas e intuíveis, permite ao estudante seguir ordenadamente os passos de uma demonstração e não exige que o sujeito invente o seu próprio método. A filosofia, pelo contrário, era o exemplo da ciência do gênio. Não há um sistema filosófico pronto para ser memorizado ou imitado. Não existe um método que possa ser transmitido mecanicamente por instrução e, portanto, o filósofo deve necessariamente inventar seu próprio caminho. Assim,
o gênio era necessário não apenas para a arte, mas também para o pensamento filosófico criativo. A distinção entre matemática e filosofia não se fundava nos respectivos objetos, mas em suas formas de produção e de transmissão de conhecimento. Além dessa distinção entre tipos de ciência, Kant examinava nas lições de antropologia o conceito de espírito, Geist, e sua relação com o gênio. Nas notas de Friedlander, Antropologia Friedlander, o gênio é descrito como um talento criativo que possui espírito, entendido como um princípio de vida ou animação das faculdades cognitivas. O espírito não é uma faculdade isolada, mas aquilo que unifica e vivifica o conjunto das faculdades do sujeito. O gênio, por reunir essas capacidades de uma forma harmoniosa, é apresentado como inato, raro e essencialmente independente de instrução. Crucial é a ideia de que o gênio não segue regras, mas as fornece. Suas criações tornam-se elas mesmas modelos que os imitadores posteriores procuram reproduzir. O ensino escolar convencional, fundado na repetição de regras estabelecidas, pode até mesmo ser prejudicial ao desenvolvimento do gênio, pois habitua o sujeito a não agir sem a segurança de um preceito, de uma regra prévia, o que é justamente o oposto do que o gênio faz. Aí eu acrescento algumas considerações sobre o conceito de gênio no período pré-crítico, mas eu acho que a parte fundamental da nossa discussão é essa. Segunda parte, a primeira inflexão, Kant e Girard. Em 1774, Alexander Girard publicou o texto Essay on Genius, obra que logo se tornaria referência central nos debates sobre o tema. Traduzida para o alemão pelo Christian Garve em 1776, foi imediatamente conhecida por Kant, que registrou suas objeções numa anotação conhecida como Reflexão 949. Aqui no Brasil, tem um grande experto nesse tema, que é o Joãozinho Beckenkamp, e ele acha que a recepção do texto de Garve pelo Kant não foi direta, senão indireta, através de alguns comentários. Eu não tenho certeza disso, porque tinha uma tradução. E Kant conhecia a tradução. Para Girard, o gênio era essencialmente uma faculdade singular, individual, a imaginação, da qual dependia tanto a invenção artística quanto a descoberta científica. Girard identifica o gênio com imaginação e identifica dois tipos de genialidade, a genialidade científica e a genialidade artística. Embora Girard reconhecesse a importância do juízo na produção artística, afirmando que na obra de Shakespeare o juízo está subordinado ao gênio, mas não eliminado, a definição central de gênio como faculdade específica tornou-se algo privilegiado da crítica kantiana. Kant discordou frontalmente da posição de Girard. Seu argumento pode ser reconstruído em três momentos. Em primeiro termo, se o gênio fosse uma faculdade singular, como a imaginação, seu objeto seria necessariamente determinado por essa faculdade. Mas o produto genuinamente genial caracteriza-se precisamente pela abertura, pela indeterminação. Não pode ser previsto nem determinado de antemão. Além disso, a ação do gênio é inventar. Inventar não é a mesma coisa que ter faculdades muito desenvolvidas. A invenção não resulta do exercício intensivo de um poder cognitivo isolado, mas, segundo essa reflexão de Kant, da animação harmoniosa de todas as faculdades conjuntamente. E Kant explica a diferença entre invenção e descoberta. Quem descobre algo encontra alguma coisa que já existia, mas não era conhecido. Por exemplo, Colombo, que descobriu a América, ou Copérnico, que descobriu que a Terra movia-se em torno do Sol e tal. O inventor, a pessoa que inventa, pelo contrário, cria algo que não existia antes.
guiado por uma ideia prévia do objeto desejado. Para Kant, o gênio pertence ao domínio da invenção, não da descoberta, razão pela qual o conceito de gênio científico, que Girard admitia, devia ser recusado. Então, a crítica de Kant contra Girard tem duas questões importantes. A primeira, Kant negava a identificação do gênio como uma imaginação muito desenvolvida, e segundo, Kant começa a negar a possibilidade de pensar em um gênio científico. Esse debate com Girard acelerou e aprofundou uma transformação que estava em curso no pensamento kantiano. A partir do fim da década de 1770, o conceito de gênio começa a se restringir progressivamente ao campo da criação artística. As notas da antropologia Pilau, do final da década, já refletem essas mudanças. Nelas, encontramos a distinção entre descoberta e invenção elaborada de uma forma mais cuidadosa, o papel unificador do espírito como princípio de harmonia das faculdades é mais detalhado, e a centralidade do conceito de ideia na produção genial é afirmada com mais precisão. O espírito agora é explicitamente diferenciado do conceito francês de esprit, que abarcava indistintamente o gênio e o wit, e é definido como talento especificamente para inventar e criar, conferindo unidade e harmonia às faculdades por meio de ideias que não são conceitos intelectuais abstratos, mas esboços e projetos de objeto de si. Durante os últimos anos do desenho silencioso, Kant manteve algumas teses heredadas do período anterior, como a liberdade de gênio em relação às regras, a originalidade, a oposição entre gênio e imitação, mas as modificou substancialmente à luz do debate com Girard. A filosofia era considerada, ainda em 1778, uma ciência de gênio. A restrição plena do conceito ao campo artístico não tinha sido ainda totalmente consumada. No entanto, o contacto com as ideias de Girard preparou decisivamente o terreno para as formulações que caracterizarão a crítica do juízo, a doutrina das faculdades em jogo harmônico, o papel das ideias na animação da imaginação e a distinção rigorosa entre invenção e descoberta como critério para determinar o alcance legítimo do conceito de gênio. A segunda inflexão, Kant sobre Shakespeare. Gostaria de reconstruir brevemente o contexto histórico das disputas estéticas em torno da obra shakespeariana, pois é nesse contexto que as referências kantianas ganham seu pleno significado. No final do século XVII, Boileau tinha estabelecido, no L'Art Poétique, as regras neoclássicas para o drama, fundamentadas numa reinterpretação das indicações aristotélicas. As peças de Shakespeare violavam sistematicamente essas regras, daí que sua figura tenha se tornado paradigma de ruptura com o neoclassicismo e da revisão da possibilidade de estabelecer regras fixas para a arte. Na França, as referências de Voltaire a Shakespeare combinavam elogios e críticas severas. Voltaire reconhecia-o como pai do teatro inglês e não negava seu gênio, mas denunciava o mau gosto, a banalidade e o caos das suas peças. Na Inglaterra, Edward Young, em suas Conjectures on Original Composition, relegava o problema do gosto a segundo plano e valorizava, sobretudo, a originalidade shakespeariana. O escritor moderno deve escolher entre repetir a tradição ou inventar alguma coisa nova, e o gênio original escolhe sempre o segundo caminho. Para Young, a admiração excessiva pelos clássicos pode inibir a criatividade. Alexander Gerard, pela sua vez, menciona Shakespeare como modelo do gênio supremo, destacando a importância do juízo na produção artística e observando que, embora na obra do dramaturgo o juízo esteja subordinado ao gênio, sua função não é eliminada. Na Alemanha, Herder associava o gênio criativo de Shakespeare à capacidade de expressar o espírito da nação e de uma época. As regras clássicas haviam conseguido capturar esse elemento da antiguidade, mas sua recuperação mecânica pelos modernos constituía uma espécie de cegueira.
Goethe compartilhava essa admiração. É nesse contexto de debates vigorosos que devem ser lidas as menções de Shakespeare no corpus kantiano. A maioria dessas fontes das nossas fontes consiste em notas dos estudantes durante as lições de Kant, documentos que apresentam naturalmente algumas dificuldades metodológicas. A referência mais antiga encontra-se nas lições de antropologia do início da década de 1770, onde Shakespeare é invocado como alguém que compreendeu profundamente o coração humano, tornando as suas peças úteis para a pesquisa antropológica. Nas lições sobre enciclopédia filosófica posteriores, Shakespeare reaparece como propósito de mostrar a utilidade da literatura para a formação do carácter humano, Bildung do carácter humano. Kant afirma que para esse fim é essencial que a obra tenha sido produzida pelo gênio e as comédias shakespearianas são apresentadas como exemplo. Nos escritos da década dos 70, Kant observava que nas obras de Shakespeare há espírito, mas falta gosto. Essa observação, aparentemente menor, será cada vez mais relevante à medida que a doutrina do gênio se especializa e o papel do gosto se torna mais central. Nas lições Menschenkunde dos anos 80, nos inícios dos anos 80, Shakespeare era apresentado como paradigma da sensação e da imaginação ricas, não como exemplo do espírito, mas de sensação, de Empfindung, que envolve sensibilidade e imaginação especialmente desenvolvidas. A falta de gosto de Shakespeare é novamente mencionada. Kant introduz nessas lições uma metáfora vegetal particularmente expressiva, a metáfora da planta, da árvore, para explicar as relações entre as faculdades requeridas pelo gênio. O gosto é a flor da árvore, bela, mas não produtiva. O produto verdadeiro da árvore é o fruto. Assim, é possível produzir frutos originais, obras geniais, sem a elegância do gosto, sem a flor. Assim, é possível produzir... Shakespeare é explicitamente mencionado como um exemplo desse tipo de produção. Sua obra é áspera, não é delicada, é como um fruto sem flor, mas genuinamente genial e original. Essa metáfora, que é possível de rastrear nas conjecturas de Young, aparece em Kant pela primeira vez nas notas de antropologia do semestre do 81. Nessas notas, no início do século dos anos 80, Shakespeare é apresentado como o melhor exemplo de um gênio que não obedece às regras clássicas do drama, não por ignorância, mas porque sua imaginação exuberante não pode ser contida por restrições externas. Ele não é escravo das regras, mas seu senhor. Suas criações livres tornam-se elas mesmas modelos para outros. Kant interpreta essa liberdade como licença poética, não como uma mera desobediência arbitrária. Essa caracterização de Shakespeare como paradigma da criação sem regras, imaginativa, rica, original, mas áspera e destituída do gosto refinado, atravessa de forma consistente as diferentes anotações disponíveis até o final da década de 1780, quando o nome do dramaturgo aparece pela última vez para ilustrar a distinção entre gênio e mero talento. O talento pode ser cultivado e desenvolvido. O gênio é dado e não pode ser aumentado por esforço ou estudo. O caso é Shakespeare. A ausência de Shakespeare na crítica do juízo. A última parte da minha contribuição aborda precisamente o problema central. Por que Shakespeare não aparece na crítica do juízo? Na crítica do juízo, a doutrina do gênio aparece inserida em um contexto filosófico preciso. A fundamentação dos juízos de gosto sobre objetos artísticos no âmbito de uma investigação transcendental sobre os princípios a priori do juízo reflexionante. O gênio é definido como a disposição inata da mente, do ânimo, Gemüt, por meio da qual a natureza prescreve as regras à arte. Essa definição, muito técnica e cuidadosa, muito mais técnica e cuidadosa do que as formulações pré-críticas que a gente encontra nas anotações, nas lições, implica que o gênio é um mecanismo pelo qual a natureza, e não o artista por vontade própria,
introduz originalidade na arte. A beleza artística é explicada como uma expressão de ideias estéticas, representações da imaginação que suscitam o jogo livre das faculdades sem que nenhum conceito determinado seja adequado para captá-las. O espírito passa a ser definido com precisão como o princípio animador da mente que encontra que haja um material adequado para a expressão de tais ideias estéticas. Está bem? Tá bem? Um pouco mais longo. Não, fica tudo. A produção de belas artes, segundo o texto da crítica do juízo, envolve duas aptidões complementares e irredutíveis. Por um lado, o espírito, que é o talento para encontrar o conceito adequado para apresentar, e o verbo aqui é darstellen, uma ideia estética que, pela sua natureza, não pode ser exposta mediante nenhum conceito determinado. Ela pode ser apresentada, a ideia estética, apresentada, por exemplo, na obra de arte, mas não pode ser exposta através de conceitos determinados. Então, é preciso, em primeiro termo, a capacidade de apresentar, de darstellen ideias estéticas, e isso se chama espírito. O espírito é a aptidão, a capacidade de apresentar ideias estéticas. Por outro lado, é preciso um domínio técnico adquirido por meio de formação escolar e de estudo sistemático. É na escola que o poeta aprende a métrica, o músico aprende os elementos da harmonia, o escultor aprende a manipular os materiais. Embora o aspecto técnico não produza por si só beleza artística, pois a parte mecânica da arte não é a arte dela, ela é indispensável para que o artista seja capaz de dar forma ao material e de expressar artisticamente as ideias estéticas que o espírito lhe fornece. Sem domínio técnico, o impulso genial não encontra o veículo adequado para se manifestar com plenitude. Esse reconhecimento explícito da dimensão escolar e técnica da arte, que aparece apenas uma vez na crítica do juízo, constitui a segunda grande inflexão que eu identifico nesta contribuição. Na formulação da crítica do juízo, a escola não é vista mais apenas como um obstáculo para o gênio, mas como um lugar onde o artista adquire as competências indispensáveis para o acabamento da sua obra. O gênio e a escola não se excluem, pelo contrário, complementam-se. O gênio fornece o material, as ideias estéticas animadas pelo espírito, e a formação técnica fornece os meios para que esse material seja elaborado e apresentado de forma plenamente artística. Essa articulação entre a liberdade genial e a disciplina técnica é uma novidade significativa em relação às formulações anteriores. É precisamente nesse ponto que se encontra a chave para a ausência de Shakespeare. A figura do dramaturgo inglês tinha sido associada, tanto no debate europeu quanto no próprio corpus crítico de Kant, a ideia de um gênio que supera as regras sem necessidade de formação técnica, um gênio rude, exuberante, original, mas destituído de gosto refinado e de disciplina artística. Shakespeare era o paradigma do gênio que prescinde da escola, que viola as regras clássicas de drama sem aparente constrangimento. Essa imagem útil numa fase na qual Kant definia um gênio sobretudo por oposição à imitação e ao convencionalismo, tornou-se problemática quando a doutrina amadureceu e passou a exigir do artista genial não apenas, sim principalmente, mas não apenas, originalidade e espírito, mas também juízo, gosto e domínio técnico. Numa obra em que a beleza artística requer conjugação do espírito, imaginação, juízo, gosto e competência técnica, a figura de Shakespeare deixa de ser o exemplo canônico adequado. Pelo contrário, mencioná-lo poderia sugerir que Kant endossava uma concepção do gênio que sua própria doutrina madura havia superado. A do gênio puro, livre de regras, indiferente ao gosto e à formação. Tem outras razões para compreender a omissão do gênio no texto de Kant. Eu estou a mencionar algumas.
Por exemplo, poderia ser uma decisão estratégica de Kant no contexto do surgimento do romantismo, movimento que idolatrava Shakespeare precisamente como símbolo do gênio indomado, natural e por cima das regras. Ao não mencionar Shakespeare, Kant poderia estar se distanciando dessa apropriação romântica que, ao glorificar o gênio livre de todo constrangimento técnico e cultural, contradiz justamente a dimensão de formação que a crítica do justo incorpora. Mas as razões poderiam ser também internas e sistemáticas. A doutrina das ideias estéticas, ao exigir uma multiplicidade de talentos para a expressão da beleza artística, torna a figura shakespeariana, tal como era compreendida na época, insuficiente como exemplo do gênio que Kant queria descrever. Bom, aqui eu faço uma recapitulação. Não, mas é uma repetição da mesma coisa, simplesmente é isso. Se não ficou claro, eu posso repetir. É isso, obrigada. Obrigado, Luciana, por ótima exposição. A gente tem bastante tempo ainda para conversar. Queria saber se alguém tem interesse de fazer alguma pergunta ou comentário. Por enquanto, eu teria se vocês quiserem ir pensando. Eu tinha, na verdade, uma coisa que eu achei muito legal essa exposição, acho que deu para entender essas duas inflexões, né, que você identificou, mas eu queria entender um pouco melhor sobre a primeira, antes da primeira inflexão, na verdade, se haveria alguma importância na formação para o gênio antes dessa espécie de resenha que ele faz do texto do Gerhard. Por quê? Porque a minha impressão é de que os termos de reação sem regras, por exemplo, não necessariamente implicam uma ausência de formação. O próprio Kant vai se indicar depois. Né? Mas a minha dúvida é se no período pré-crítico isso já, essa convivência já existe. Né? Uma necessidade de formação, ao mesmo tempo que uma espécie de habilidade que não se cultiva, né? Natural. Né? Especialmente na filosofia. Não, até onde eu posso me lembrar, não tem noção de que não tem referências à importância da formação, e até tem passagens onde a formação do gênio na escola parece ser um perigo para o gênio. É um problema que aparece constantemente, o problema de como educar a pessoa que poderia ser genial para ela não perder essa capacidade. Porque eu acho que, assim, a minha interpretação, no primeiro período, eu acho que até a crítica do Schubert, mas principalmente antes da recepção de Gerhard, a característica mais importante, central, é a originalidade. É a diferença entre o espírito de originalidade e o espírito de imitação. Eu acho que essa é a ideia central na qual Kant foca para distinguir entre âmbitos no qual tem genialidade e âmbitos nos quais não tem. Eu acho que a partir da recepção do Gerhard, ele começa a desenvolver uma noção do gênio mais refinada, começa a refletir mais sobre a questão das faculdades que estão envolvidas no gênio, empieza a desenvolver a ideia do espírito, que vai ser central para entender a noção de ideias estéticas, a expressão de ideias estéticas, e começa. E esse desenvolvimento terminológico do conceito de gênio, mais vinculado com o espírito e com a produção, com a expressão de ideias estéticas, começa a fazer com que o conceito de gênio seja mais vinculado à produção artística e não à produção científica. Eu acho que essa é a primeira grande mudança. E a segunda grande mudança, que é mais problemática, e que teria que ser justificada, e que aparece muito marginalmente na crítica do Schubert, mas que aparece, é quando Kant reconhece que, mesmo que a genialidade mesma está mais vinculada com a capacidade de apresentar ideias estéticas, que não necessariamente é produzir ideias estéticas, porque as ideias estéticas são representações que têm sua origem na imaginação, e todo mundo tem imaginação. Mas o gênio é capaz de apresentar um tipo de representação que é tão
exuberante que não pode ser dito, que não pode ser vinculado de uma maneira tradicional com um conceito, um tipo de intuição que não pode ser colocado com um conceito. Como é que nós podemos expressar, apresentar um tipo de representação tão exuberante, produzida na imaginação, uma imaginação rica e muito mais rica do que é capaz de ser expressado pelo conceito? Bom, a capacidade do espírito é precisamente a capacidade de apresentar esse tipo de representação na obra. Eu entendo que é assim. Só que para fazer essa apresentação é necessário ter uma capacidade material, que é a capacidade de manipular os elementos, os materiais. E isso envolve a educação do artista. Então, e se isso foi uma restrição aos românticos, então originalmente era tão romântico quanto... Então, é possível que no início, quando ele era tão defensor da originalidade e tal, essa ideia fosse mais parecida com a ideia mais romântica do gênio. Mas eu acho que o gênio já da crítica do juízo bem mais moderado. Eu penso. É um gênio que de jeito nenhum alcança a ciência, quando explicitamente diz: Newton é o ótimo, é o melhor científico do mundo, mas ele não é gênio. Ele diferencia explicitamente a ciência, a produção científica, o conhecimento científico da genialidade, e além disso ele explora o aspecto da produção artística que não é genial, o aspecto não genial, mas que existe, que é o aspecto técnico. Eu acho que essas duas mudanças distanciam bastante, tá? De uma ideia do gênio mais... E tem um texto que eu acho que seria interessante ver se Antônio... Tem uns textos que seria interessante ver se Antônio que são espécies de Herder sobre Shakespeare, os quais claramente ele desenvolve uma ideia de Shakespeare, do gênio shakespeariano, que não tem nada a ver com a ideia kantiana. Eu acho que são 75, 74, da década, são bem tempranos. Mas são antes da crítica do juízo, bem antes. E nesses textos a gente tem um gênio que é muito histórico e que é um gênio que é capaz de expressar o espírito da sociedade, uma coisa que não tem nada a ver com esse problema que estamos aqui. Porque o problema, eu acho que realmente o problema central, a razão pela qual o gênio aparece na crítica do juízo, é que tem que ser possível a beleza artística. O juízo de beleza sobre objetos artísticos. Então temos que explicar como é possível um artefacto produzido pelo homem no qual possamos representar um prazer que não envolve uma determinação conceitual. A ideia do que o objeto tem que ser. Eu acho que essa é a razão pela qual Kant introduz, que é uma razão muito sistemática e técnica. Introduz o conceito de gênio na crítica do juízo. Só eu não sei se eu vou conseguir formular direito essa pergunta, mas eu estava aqui pensando no capítulo do Cacique sobre a terceira crítica do Kant de doutrina. Ele explica, né, a junção de estética e teleologia, né, no mesmo livro. Inclusive, ele apresenta de uma maneira interessante, porque ele fala: olha, muita gente reclama, não entendeu por que ele falou de arte e teologia no mesmo livro, né, são duas coisas, uma coisa não tem nada a ver com a outra e tal. E aí ele até traz umas passagens do Goethe, né, em que o Goethe está elogiando e tal, e fala por que o Goethe entendeu, né, e sobretudo a partir do metade do século XIX o pessoal parou de entender, né, porque, segundo ele, havia uma concepção de finalidade da metafísica, né, até então, que vinha lá do Aristóteles, etc. Ele dá uma certa ênfase para o Plotino no meio do caminho, né, depois chega na modernidade com o intelecto divino e tal, mas a questão é que haveria, né, um paralelo, uma analogia, enfim, entre o Deus artífice, né, da natureza e o gênio criador. E eu estava pensando assim, a supor que, né, o Cassirer tenha razão nessa ideia, isso não daria certo com o primeiro modelo de gênio, porque não tinha essa importância da técnica. Né? Então esse novo conceito, ele parece de fato se adequar bem a esse propósito sistemático, inclusive, por isso, né,
da terceira crítica em geral. Ou seja, o que me ocorreu, assim, pensando, ouvindo você falar e lembrando desse capítulo de Cassirer. Não é um assunto que eu tenho estudado muito, né, em outros autores e tal, mas, enfim, me ocorreu essa relação. Não sei o que você acha. Sim, o que eu acho que é um pouco problemático de identificar o gênio, ou de focar muito no gênio, a capacidade escolar do gênio, ou técnica do gênio, é perder ou esquecer da razão pela qual o gênio aparece em primeiro termo na crítica do juízo, que é o problema de como compreender que tem objetos produzidos pelo homem, nos quais que podemos nos representar sem a determinação conceitual da ideia pela qual foi produzida. Quando nós julgamos uma mesa, nós julgamos a mesa como um objeto que corresponde à ideia da mesa. Vemos a mesa e pensamos em um objeto produzido por um homem com uma ideia fixa e determinada do que a mesa tinha que ser. Eu acho que para evitar esse tipo de representação do objeto artístico é que Kant introduz a doutrina do gênio. E para justificar como é possível o julgamento artístico, estético desse tipo de objeto, a bela arte. E eu acho que nessa analogia que você comentou antes, eu acho que é bem interessante ver como aparece o conceito de gênio e como aparece o conceito de organismo na crítica do juízo. Porque eu acho que tem uma analogia. O problema, nos dois casos, o problema de um tipo de representação que nós já temos. Em um caso, o problema da bela arte, e em um outro caso, o problema do fim natural, que parecem, nos dois casos, ser conceitos contraditórios. E aí o Kant desenvolve uma argumentação na qual introduz um elemento novo para explicar como é possível uma representação que nós já temos, a da arte bela e do fim natural. Eu acho que a gente pode recuperar uma enorme analogia e constante, e com muitos pontos diversos entre a produção artística e a produção natural ao longo da crítica do juízo, e que vem nas duas direções. Pensar a arte segundo uma analogia com a natureza e pensar a natureza segundo uma analogia é totalmente presente. No que diz respeito ao gênio, eu sinto que temos que diferenciar o aspecto genial da produção artística, que é o aspecto que interessa sistematicamente na crítica do juízo. E esse aspecto genial, eu acho que é o espírito, é a capacidade de apresentar ideias estéticas sem que a ideia estética seja um conceito determinado do entendimento. Isso é crucial para entender como é possível a arte dela. Eu acho que essa ideia de gênio, essa ideia de espírito como a capacidade de apresentar ideias estéticas, não é suficiente para compreender como a arte em geral é possível. Para compreender a possibilidade mesma do objeto artístico como objeto, precisamos também de um outro aspecto que não é genial, que é a disciplina. Eu acho que os dois elementos são complementários, mas que é importante ser capazes de isolar o primeiro para compreender a possibilidade de nós representar em objetos artísticos. Porque se nós aí mexemos e colocamos dentro o problema da disciplina, o conceito que introduzimos, que foi o conceito de gênio, não cumpre a função sistemática que tinha que ter, que era explicar a possibilidade da arte dele. Eu sinto que Kant aí introduz algumas ideias, como a cultura do gosto, as escolas e tal, que são ideias quase antropológicas. A gente poderia simplesmente cancelar, jogar fora, simplesmente para dar resposta a outros problemas que não necessariamente são sistemáticos, mas que permitem compreender precisamente qual era a ideia que Kant tinha e qual era o limite do conceito de gênio. Mas eu teria que justificar tudo isso. Eu não consigo, mas é minha opinião, eu sinto tudo isso. Se eu fosse editora da crítica do juízo, tinha muitas caras que eu jogava fora. Você fica traduzindo o livro e está com raiva dele, né? Isso acontece. Tem cultura e tal. Comunicabilidade. Agora que a Monique foi embora, você está... Política. Fora. Muito empírico. Bom, alguma outra questão, comentário? Adiantado aí na hora.